Olá, olá, pessoal, muito boa noite. Muito boa noite. Vamos aí, aguardando o pessoal chegar e já já a gente inicia. Nós temos uma live muito especial, como a maioria de vocês está sabendo, nós temos um furacão, o que eles chamam de Major Hurricane, porque ele é de fato muito grande, muito ameaçador, e a gente vai trazer um especialista aqui para conversar conosco, para dar dicas de preparação, explicar exatamente que tipo de ameaça que a gente está sujeito, tanto quem está mais para a costa, quanto quem está aqui na região de Orlando, tá? Então vou deixar mais um pouquinho. Se você tem algum amigo que mora aqui perto, ou então algum amigo que não mora nessa região, mas acredita que é importante ele receber esse tipo de informação. Vai ali no aviãozinho, compartilha. Se você está no YouTube ou no Facebook, compartilhe o link nos grupos que você participa, compartilha com aquele amigo que você acha que vai ser muito importante. Então hoje nós vamos falar única e exclusivamente sobre preparação para furacão, tá? Mais especificamente, nós vamos falar sobre o furacão Milton, que está chegando aí nos próximos dias aqui na região da Flórida, da Central Flórida, Tampa, Orlando, Jacksonville. Infelizmente, ele vai pegar toda essa área bem em cheio. Então, é importante você estar preparado. Dando mais 2 minutinhos para o pessoal entrar e eu já vou apresentar para vocês o Luiz, que é um grande amigo, que a gente se fala há muito tempo. Ele começou seguindo Conquistando a América, depois nos tornamos amigos. Ele já teve no Conquistando a América. Se você tiver no YouTube, tem um vídeo bastante antigo, mas um vídeo lá no comecinho do Conquistando a América, onde o Luiz também veio, nos deu dicas, falou um pouquinho sobre como é essa preparação para um furacão, tá? Então é muito importante, pessoal, se você está na Flórida, é muito importante você se preparar, não deixar, realmente, não ignorar o risco e a potência dessa tempestade que está vindo aqui. E eu não falo isso para causar pânico de jeito nenhum, vocês sabem, Conquistando a América não é sensacionalista. Conquistando a América é informação. Então, não estou aqui para causar pânico em ninguém. Por outro lado, nós também não estamos aqui para esconder nenhuma informação ou para falar que está tudo bem e não precisa se preocupar. Não é isso. Então, vamos lá. Boa noite, Charles. Charles entrou aqui. Muito boa noite, meu amigo. Boa noite, pessoal que está aqui no Instagram, pessoal que está também no YouTube e no Facebook. Aproveita, já dá um like, né? Já dá um like, porque isso vai ajudar ao Instagram e ao YouTube entregar essa live para mais pessoas. Então, deixa o seu like aí e a gente já vai começar. A ideia é que esse bate-papo dure aí em torno de 45 minutos a 1 hora, mas o importante são as informações que você vai receber aqui, tá bom? Eu vou ficar de olho também no chat, se você tiver alguma pergunta, alguma preocupação, coloca ali no chat que a gente também vai ficar atento, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu trazer aqui para vocês com uma enorme alegria e enorme gratidão que eu recebo aqui para vocês Luiz, que é um especialista em preparação e especialista em informações sobre desastres naturais, como é o furacão. Luiz, seja muito bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo ao Conquistando a América novamente. E muito obrigado por você ter atendido aí ao nosso convite de bater esse papo com o pessoal do Conquistando a América, o pessoal da internet, que realmente precisa dessas informações. Seja muito bem-vindo, Luiz. Bom, boa noite, Al. O prazer é todo meu. Infelizmente, a gente acaba que se encontra em situações mais críticas, né? A gente teve uma live em 2017 com Irma e agora a gente vai falar do Milton. Parabéns pelo trabalho excelente que vocês têm feito, sobretudo na questão da trazer a informação correta, porque isso é que é o mais importante. E é como você bem falou, a questão não é de colocar pânico em ninguém,
mas também não é de passar a mão na cabeça de achar que está tudo bem, porque não está, né? Eu sempre falo que não acreditar que vai acontecer e entrar em pânico não são fatores de proteção, são fatores de risco. Então, contra o pânico, a gente tem a preparação. E contra achar que não vai acontecer, a gente também tem a preparação, que inclui informação. Luiz, vamos lá, conta para o pessoal um pouquinho da sua história, né? Para o pessoal ter esse histórico seu e o que exatamente você faz hoje que te qualifica para vir aqui e realmente dar essas informações para a gente. Bom, boa noite a todos. Então, meu nome é Luiz Henrique. No Brasil eles falam Hargreaves, aqui eles falam Hargreaves. O sobrenome é inglês, né? Então tem essa diferençazinha de pronúncia. Mas a minha formação é em medicina, sou médico, especialista em medicina de emergência, e tenho dedicado os últimos mais de 20 anos na área de preparação e resposta para desastres. Inicialmente no Brasil, eu fui diretor na Cruz Vermelha de Brasília, e por muitos anos trabalhei então nessa área no Brasil. E tem mais de 10 anos que moro nos Estados Unidos, e minha formação ela inclui pós-graduação e mestrado na área de preparação para emergência e desastre. Já trabalhei em diversas instituições, na Cruz Vermelha Americana como voluntário. Hoje sou oficial de preparação para desastres na US Air Force Auxiliary. Trabalho também no Instituto Nacional de Preparação para Emergências nos Estados Unidos. E assim, a minha vida toda profissional, ela sempre foi focada na preparação e resposta para desastres. E, infelizmente, a Flórida é um estado maravilhoso, mas que tem muitos desastres naturais, principalmente, como o Brasil também tem muitos desastres naturais. Mas a gente está sempre preocupado com a questão da preparação, porque isso é uma coisa que é extremamente importante. Então, basicamente, minha formação é essa. Excelente, excelente, Luiz. Luiz, me diz uma coisa, a gente teve no passado, como você comentou, a gente fez uma live. Na época era o furacão Irma, né? Um furacão que, comparado a esse que temos agora, ele, pelo menos aparentemente, era um furacão muito mais tranquilo, né? A gente percebeu aí nas últimas horas uma intensificação dessa tempestade, desse furacão, e agora ele já representa, né, um grau de importância maior. Você pode passar para a gente, Luiz, por gentileza, na sua análise, que é uma análise com maior conhecimento, mais técnica, o que se pode se esperar do furacão Milton, e Milton é um grande amigo meu, do furacão Milton, e como ele pode se comparar com o Helene que a gente teve recentemente, não passando por Orlando, mas também atingindo a Flórida. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: os desastres, eles nunca são os mesmos, né? Eles nunca se repetem, mas a gente tem sempre que aprender com os desastres uma vez que eles acontecem. O furacão Helene, ele quando passou, ele foi raspando, né, a costa oeste da Flórida, e mesmo assim causando bastante estrago, muita destruição ali, muitas inundações, principalmente na região costeira. Para a região central da Flórida, a gente não sentiu tanto o efeito, e ele subiu para vários estados. Hoje a gente tem decretado 6 estados americanos em estado de emergência com declaração de desastre pelo presidente americano, e muitas equipes ainda continuam trabalhando. Tenho trabalhado também na ajuda nessa resposta ao furacão Helene, mas o que acontece é que agora a gente tem uma situação diferente, principalmente para a Flórida Central e também para a região costeira. Por quê? O furacão Milton, que se formou ali no Golfo do México, ele está vindo em direção à Flórida para ter um impacto direto e cruzando a Flórida. Para vocês entenderem melhor o furacão, vocês imaginem o seguinte, que uma fonte de alimentação muito grande para que o furacão ocorra é justamente a presença de águas quentes, né? Águas mornas para quentes, que é o que acontece no Golfo do México nesse momento. Um fator que poderia diminuir a intensidade do furacão seria a diferença de velocidade dos ventos mais altos dos ventos mais baixos,
que chama cisalhamento de ventos, né? Em inglês tem outro nome, wind shear. E o que acontece é que a gente não tem essa presença desse cisalhamento até próximo da chegada da Flórida, nesse momento. Então, as condições meteorológicas ficaram muito propícias para a formação do furacão. Então, em menos de 24 horas, ele passou de categoria 1 para categoria 5, que é a máxima em termos de furacão, né? Ele está um pouco mais distante da Flórida. No momento, a gente tem o seguinte, que no momento ainda é cedo para dizer exatamente aonde que ele vai tocar o solo, mas já está tarde para as pessoas começarem a se preparar. Então, um pouco paradoxal a questão. A gente já teria que estar começando a se preparar há muito tempo, né, para os furacões, desde o início da temporada, que vai de 1º de junho a 30 de novembro. A temporada quer dizer que é quando eles são mais propícios de acontecer. Então, o furacão Milton, no momento, ele está em direção à Flórida. Muito possivelmente, o que mostra que provavelmente ele vai entrar na região próxima ali de Tampa e vai cruzar toda a península e sai, então, na costa leste. Se ele entrar um pouco mais ao sul de Tampa, muito possivelmente ele vai trazer muita chuva, muita água. A gente tem que lembrar que o furacão no hemisfério norte ele tem uma rotação anti-horária, então ele traz bastante inundação. As ondas podem chegar em torno de 15 a 20 feet, e é uma altura razoável, mais de 4 metros de altura para inundação, isso acima do nível do mar. E além dos ventos fortes, né? Se ele entra um pouquinho mais ao norte de Tampa, o que acontece? Nos furacões, principalmente esses que formam no Golfo do México, a parte superior direita dele é o que a gente chama de dirt side, que é a área onde mais é propícia de formação de tornado. Então, o que acontece é que ele ficaria mais, né, Luiz? Exatamente. Então, o que acontece? Quando o furacão chega, muita gente às vezes acaba pensando assim, esse é um grande problema, é que as pessoas falam assim, eu já morei há 40 anos aqui, moro há 50 anos, sei lá quantos anos, nunca aconteceu nada. O fato de nunca ter acontecido nada com você, dê graças a Deus, que bom que não aconteceu, mas não serve como fator de proteção e não serve como predição para o que pode ou não acontecer. Então, muito cuidado. Muita gente que acaba tendo problema, destruição, muita gente que se fere, até muita gente que tem complicações maiores, né? É justamente porque não quiseram sair quando houve a necessidade de sair, quando houve a orientação do governo para que as pessoas saíssem, porque não acreditaram que poderia acontecer. Então, hoje o problema do Milton é, para a região costeira do oeste, principalmente ali onde está Tampa, e as outras cidades naquela região, né, é a presença de inundação, que a gente chama de surge, a inundação que pode chegar a muitos metros avançando em cima da cidade, os ventos fortes, e para as cidades no qual ele vai passando, que à medida que ele toca o solo, ele vai perdendo força. A gente não acredita que ele vai tocar o solo como categoria 5, a gente acredita que ele vai tocar o solo possivelmente como categoria 3, mas eventualmente isso pode aumentar um pouco, e à medida que vai avançando em direção ao centro, ele vai perdendo força, mas ainda continua sendo um furacão forte, né? E até que ele saia do outro lado. Ele traz muita chuva, ele traz inundação na costa oeste, e quando ele vai para a costa leste, ele puxa essa água, é como se fosse um grande aspirador, né, dentro da água. Então, para a gente tem que pensar o seguinte, mesmo quem está na região central, existe sempre o risco de tornado, existe sempre o risco de inundação, de chuvas fortes, de ventos fortes. Por isso a necessidade de tomar todos os cuidados e seguir todas as orientações governamentais. Lembrando, o Luiz, o que você comentou é muito importante. O próprio Helene, né, ele entrou bastante forte e perdeu velocidade, mas olha só o estrago que ele causou, né, na Carolina do Norte, acho que Tennessee também, um pedaço ali. Carolina do Sul, Carolina do Norte, Georgia, Tennessee. E realmente, e assim, não era a força do vento, mas toda a água e toda a movimentação que ele causa nos rios e tudo mais. Então é muito perigoso. E tornado também, houve tornados. Não pode subestimar. Ô Luiz, vamos falar o seguinte agora. Já eu quero falar de tornado. E pessoal, talvez você não saiba, mas existe uma diferença muito importante entre furacão e tornado. Eu vejo muitas vezes as pessoas chamando furacão de tornado e tornado de furacão. São completamente diferentes, né?
E é importante a gente entender essa diferença, porque cada um tem a sua característica e o seu perigo. E eu acho que ninguém é melhor do que o Luiz para explicar isso já já. Mas antes da gente falar dessa diferença, ô Luiz, o que eu queria que você explicasse para o pessoal você comentou muito bem agora, já está um pouco tarde para a gente começar a se preparar. Então, eu diria, agora, nesse exato momento, o que as pessoas que muito provavelmente já deve estar tarde demais para evacuar, o que essas pessoas devem realizar, sem dúvida alguma, antes da chegada do furacão? Quais são aqueles preparativos essenciais para esse momento? São basicamente 3 medidas. A primeira delas é ter um plano. O que é esse ter um plano? É você chegar na sua casa, você sentar com a sua família e você definir, olha, caso aconteça uma situação de emergência aqui na minha casa, quais são as 2 saídas de emergência que eu teria para sair aqui se houvesse necessidade. Depois, colocar um ponto de encontro mais próximo da casa, porque pode acontecer de alguém da família estar fora, saiu por alguma razão, e quando retorna a casa foi de alguma forma destruída, não vai encontrar com a família ali. Se esse ponto de encontro não puder ser realizado ali, se as pessoas não puderem se encontrar ali, um segundo ponto de encontro, um pouco mais distante, que seria um local mais seguro. Isso serve não apenas para os furacões, isso serve para qualquer emergência, incêndios, o que for. Então, a primeira coisa é ter um plano. A segunda é ter um kit de emergência para as primeiras 72 horas, principalmente se você mora num local que é um pouco mais afastado, onde pode ter mais dificuldade de ter acesso a grandes supermercados, tudo isso, porque uma coisa que a gente sabe é que quando falta energia, ou quando passa um furacão mais sério, os supermercados eles fecham, o comércio fecha, não tem o que comer, né? Não tem o que comer não tem o que comprar, né, geralmente. Uhum. Então, esse kit de emergência, por que ele é para 72 horas? Porque nas primeiras 72 horas, ou seja, nos primeiros 3 dias, os bombeiros vão estar muito ocupados, o serviço de emergência muito ocupado, pode acontecer da estrada estar obstruída e eles não vão conseguir chegar até vocês para poder ajudar. Então, nessas 72 horas, você precisa ter a condição de se manter, né? Então, o que precisa ter nesse kit de emergência? 1 galão de água por pessoa por dia, né? Por isso que as pessoas saem correndo para comprar água. Mas, às vezes, você não encontra o galão de água pronto, você pode encher o teu galão de água, você pode encher na sua casa, você coloca ali a quantidade de garrafas de água, você pode encher uma banheira de água, mesmo que você não vá utilizar para beber aquela água direta, ela pode fervida, ela pode servir para ser preparada. Você precisa ter alimentos que não sejam alimentos que necessitem de muita coisa em termos de energia elétrica, porque muitos materiais aqui, muitos equipamentos para cozinhar eles são elétricos, apesar de existir alguns que são a gás, outros que são a carvão. Muito cuidado não ligar nenhum gerador dentro de casa, não ligar nada que faça fumaça dentro de casa, pelo risco de intoxicação pelo monóxido de carbono, que ele é incolor, inodoro, insípido, e muita gente morre por intoxicação por monóxido de carbono quando passa furacão por conta disso. A outra coisa, lanterna, né, medicamento, tudo que Power você bank, pode né? usar nesse período. Se você tem um animal de estimação, um pet, você também tem que ter um plano para esse pet, o que você vai fazer se houver necessidade, então comida para ele. E o terceiro passo é você obter informações seguras de órgãos oficiais. O que são órgãos oficiais? Não é obter informação do vizinho. Muito cuidado com, às vezes tem pessoas que postam notícias na internet de uma forma bastante equivocada, ou sensacionalista, ou passando a mão na cabeça, querendo interpretar coisas que não foram ditas, ou querendo trazer softwares que, sabe, não tem nenhuma validade. Então, qual é o canal que você tem que seguir para poder analisar isso? É como é que se diz? O canal do National Center for Hurricane Center, né? Que é o Centro Nacional de Furacões, que é do governo. Você entra ali, você vai observar. Ali eles têm mensagens em inglês e espanhol, onde eles fazem uma análise bastante objetiva para a população em geral e para quem quer ver um pouco mais de discussão ali também tem. Tem os sites da Cruz Vermelha, que eles são gratuitos, eles têm aplicativos gratuitos, onde mostram o que você tem que fazer em caso de emergência, como fazer o kit de emergência também,
aonde que estão abrigos, porque pode ser que você chegue à conclusão que a sua casa, se ela não é de concreto, ou se ela é uma casa que ela não está em condições de poder suportar uma ventania muito forte, ou então se existe um lago que com frequência inunda, então pode ser um problema para você, você pode ir para um abrigo e você passar a noite naquele abrigo, que a gente chama de abrigo temporário ali, só por 1 ou 2 noites, ou se eventualmente a pessoa realmente não tiver condição de, não quiser ir para o abrigo, pode ir para um hotel. Uma coisa que é importante, Al, é a gente entender o que é essa evacuação. A evacuação, ela tem 3 tipos de evacuação. É a evacuação mandatória, quando o governo chega e fala, vocês obrigatoriamente têm que sair de onde vocês estão, porque o risco é muito grande. As pessoas que moram em zonas costeiras, por exemplo, Tampa, ali já existe um zoneamento para saber, dependendo onde a pessoa mora, quem tem que sair primeiro. A zona A, a zona B, a zona C, por aí vai. Ela coloca o CEP ali, ela já sabe se ela tem que sair aqui em que momento. Então, se o governo falou, saia, esse é o momento de sair, esse é o momento de sair. Só que muita gente associa evacuação de pegar o carro e dirigir para o norte, quase chegando até o Canadá, né, se deixar. E quando, na verdade, a evacuação significa sair de um local inseguro para ir para um local seguro. Pode ser que seja poucos quilômetros, poucas milhas, só o suficiente para se proteger. Perfeito. A outra coisa é a evacuação optativa, não opcional. Quando eles falam, não é mandatória, mas a gente sugere que você saia. Então, você vai considerar se vale a pena sair ou não. E tem a outra que a gente chama de shadow evacuation, que seria uma evacuação paralela. Essa é a que não deve ser feita. É aquela pessoa que está num local seguro, onde ela não precisa evacuar, mas ela resolve fazer isso. Por que ela é um problema? Porque ela sobrecarrega as estradas, ela sobrecarrega o sistema, vai precisar de mais combustível nas estradas. E sempre que você for evacuar, principalmente para locais mais longes, você tem que pensar o seguinte: pode acontecer de, na evacuação, ter tantos carros na estrada que a tempestade ela pode pegar vocês no meio do caminho. Ou pode acontecer de, no retorno, ter estrada bloqueada, ter estradas inundadas, e você não sabe também por quanto tempo você vai ter que ficar lá. Então, Excelente. Isso tem que ser avaliado, tem que ser avaliado. Muito bom, Luiz. Pessoal, para você que chegou depois na live, só para você entender, o Luiz, ele é, de fato, um especialista no assunto. Então, vocês sabem, aqui no Conquistando a América, a gente não fala coisa que a gente não sabe, a gente procura trazer o especialista, é assim com advogado, é assim com qualquer parceiro que fale sobre um tema específico, e não podia ser diferente num assunto tão importante quanto é esse do furacão. Então o Luiz, ele fala, como vocês já puderam perceber, ele fala com propriedade, ele sabe do que ele está falando. E olha só como ele trouxe informações importantes. Às vezes, por preocupação, você vai deixar a sua casa, que não está numa região de risco eminente, tá? E você vai pegar a estrada, você não só vai estar ocupando o espaço da estrada de alguém que de fato precisava sair de uma zona de risco, mas também agora vai colocar você e a sua família numa situação que pode ser pior do que você ter ficado na tua casa. Então é importante você se informar para saber se você não está numa região de risco, se você tem uma casa adequada para a velocidade. Aqui na Flórida, a maioria das casas, principalmente quem mora aqui em Orlando, a maioria das casas, ela já foi construída com uma resistência um pouco maior. Então você precisa procurar se informar. E é por isso, de novo, a gente trouxe um cara que sabe do que ele está falando. E aí, pessoal, eu falo para vocês, tomem muito cuidado com as informações que vocês forem obter na internet, nas redes sociais, tá? Por que eu digo isso? De fato, algumas pessoas falam coisas que desconhecem, tá? E outras que querem provocar ali uma emoção para, de repente, ganhar audiência, tá? O objetivo não é esse, o objetivo é trazer informação certa para vocês, nem mais nem menos, nem com muita emoção e nem com pouca emoção. Também não é chegar e falar, não, pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada com você. Então, acho que o objetivo é esse. E por isso que, de novo, a gente agradece aqui a presença do Luiz para vir bater esse papo aqui com a gente. Luiz, por favor, agora, explica para o pessoal
obviamente, de maneira mais simples, mas explica a diferença entre um tornado e um furacão. Lembrando que numa situação como a gente vai enfrentar agora nas próximas horas, nos próximos dias, existe a possibilidade da gente enfrentar e tomar a Deus que a gente não passe por isso, mas realmente a chance de ter os dois, ela é aumentada quando a gente tem uma tempestade dessa magnitude. Mas qual é a diferença entre um tornado e um furacão? Antes de comentar essa diferença, só queria fazer um comentário. Se você, por acaso, teve que fazer uma evacuação mandatória ou opcional antes de retornar para casa, veja se o governo falou para você retornar. Por quê? Pode ter obstrução de rodovia, pode ter inundação, pode ter cabo de energia que está solto na estrada, e sempre que voltar, tem que olhar com cuidado. Uma situação que acontece com frequência quando a gente tem inundação, que um dos maiores problemas com furacão é a inundação. Muita gente morre afogada, muita gente tem problemas com isso. E outra coisa é que são os animais, né? A gente sabe que na Flórida, principalmente, a gente tem muito jacaré, tem muita cobra, tem muitos animais silvestres, né? E animais selvagens também. E quando você tem uma inundação, isso pode acontecer. Então, tomar muito cuidado na hora de poder voltar para casa. Bom, com relação à diferença entre furacão e tornado. Muita gente posta assim, o furacão está chegando e faz o desenhozinho do tornado, né? Na verdade, aquilo quando vocês olham nos filmes, que vê aquele roda-moinho, que vê aquela formação, que daria um tornado, não é um furacão. Os tornados, eles acontecem principalmente quando você tem um encontro de massa fria com massa quente, massa fria vindo do norte do país, com a massa quente que vem principalmente ali da região do sul. Essas massas se encontram e elas promovem, então, esse movimento circulatório, que pode chegar a velocidades próximas de 500 km por hora. Ela não se desloca com 500 km por hora, senão ela seria mais rápido do que um avião. Mas ela desloca, o deslocamento dela pode ser lento, mas a velocidade dentro dela é muito grande. Então é classificada de EF0 até EF5. Na Flórida, a gente não tem F4, né, F5, pelo menos não é uma coisa que aconteça ainda até o presente momento, né, assim como acontece no centro dos Estados Unidos, na região que a gente chama de cinturão dos tornados. Mas a gente tem, com muita frequência, o F0, o F1, o F2, eventualmente até um F3. O que significa isso? Que são tornados poderosos. E o que é que acontece com o tornado? Ele forma-se rapidamente. Muitas vezes vocês vão receber em casa ou no celular um aviso assim, Tornado Watch, ou então Tornado Warning. O que significa? Esse Tornado Watch significa que existe o risco de um tornado. Então vocês têm que prestar atenção, ficar de olho, porque pode acontecer desse tornado chegar. E o Tornado Warning significa que ele já está no solo ou que ele está na iminência de tocar o solo. Isso significa procurar um abrigo imediato. Tem um porém com isso. Pode acontecer do tornado se formar sem ter um watch, sem ter um warning. Ele simplesmente se forma. Por isso que há necessidade de acompanhar as autoridades, né, através de rádio, através de televisão, de celular, o que for, com relação ao desenvolvimento dessas nuvens, como que elas estão se aproximando, que a gente chama de nuvens tornádicas, que são aquelas que ficam girando. Então, eles formam rápido, ele pode também se desfazer rápido, mas ele causa muita destruição. E pode acontecer do tornado numa rua destruir 2, 3 casas e não destruir as outras. Bom, com relação e os tornados podem ser formados também a partir de furacões, tá? Como eu comentei. Com relação ao furacão, furacões, eles se formam no mar, eles são ciclones tropicais, eles começam a partir da depressão tropical, depois vai para a tempestade tropical e depois o furacão. Muita gente, quando ouve a palavra tempestade tropical, pensa em chuva de verão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A tempestade tropical é extremamente séria, tem ventos muito fortes, pode causar muita chuva e muita inundação. Então, quando o furacão se forma no mar, em condições muito específicas, uma delas é com relação à temperatura, né, da água mais quente. Então, ele vem se deslocando em direção ao continente, no hemisfério norte, girando em sentido anti-horário, e ele pode vir tanto no caso da Flórida, tanto pelo Atlântico quanto pelo Golfo do México. Quando vem pelo Atlântico, às vezes a gente consegue perceber alguns dias, né, 5, 6 dias de antecedência, formação, que geralmente ele se forma em Cabo Verde, na costa da África, que vem em direção aos Estados Unidos.
às vezes ele vai para o oceano, igual agora a gente tem o Kirk, que se formou e ele não ameaça a Terra. Mas quando ele vem pelo Golfo do México, às vezes forma muito rápido, como aconteceu com o Michael em 2018, que foram em 2 dias, ele passou de uma depressão tropical para uma categoria 5, como o Helene, que foi muito rápido, e como agora o Milton. O Milton, em 2 dias, passou de categoria 1, em 24 horas, de categoria 1 para categoria 5. Então, essa é a diferença entre os tornados e os furacões. Furacão, a pessoa fala, vou lá para a rua para filmar o furacão. Você não vai filmar nada, você vai filmar só o vento forte, e não façam isso. Não vão para a rua para filmar nada. Por quê? Uma coisa que parece inofensiva, um pedaço de uma madeira, alguma coisa, com um vento muito forte, isso vira como se fosse um míssil, né? Um míssil, né? E muita gente fica ferida ou morre ou tem um problema mais sério por conta disso, porque é arremessado contra as pessoas. Então, basicamente, assim, em gerais, seria essa diferença. É um aviso muito importante, pessoal. Hoje em dia a gente está aí na era, né, das mídias sociais e aquela disputa pelo shot perfeito, né? Realmente não é, principalmente essa categoria de furacão, não é brincadeira. Você não deve abusar da sorte, sair lá fora, ainda mais de maneira desnecessária, né? Ô Luiz, eu estava lendo hoje à tarde uma questão que pouca gente fala, mas que eu fiquei um pouco alarmado assim. É com relação à espessura do olho do furacão. Eu ouvi falar que o do Milton ele está bem apertado, ou seja, um olho bem concentrado, e isso não é boa notícia. O que você pode falar para a gente sobre essa característica do Milton? Tá, antes de falar da característica, só uma coisa que a gente vai falando e eu vou lembrando. Não, Luiz, eu tô aqui só para ir jogando alguma coisa. Na verdade, você fala o que você achar que você tem que falar aí. Não deixa passar nada, meu amigo. Não, é comentar que como se proteger do tornado, né? Se acontece o tornado, o que acontece? Na Flórida, a gente não tem os chamados basements, que seriam aqueles locais debaixo da terra para as pessoas porão, se esconderem, né? O porão, né? Porão. Como tem no Kansas, como você tem em outros estados que tem muito tornado, as pessoas até constroem do lado de fora da casa ali um abrigo, onde elas já viram isso em filme, né? Sim. Que ela abre ali e se esconde. Na Flórida não dá para fazer isso por causa do tipo de terreno. Então, como se proteger na Flórida no caso de um tornado? Você precisa ir para a região mais central da sua casa e mais baixa que ela tiver, onde não tenha janela, onde não tenha, de preferência, bem central mesmo. Onde, por exemplo, poderia ser um banheiro central, poderia ser um closet, algum local. Quanto mais no centro da casa e mais abaixo, melhor. Não vá para o segundo andar, não vá para perto de janela, tá? Isso aí seria para o tornado. E não queira sair para poder filmar nada. Na Flórida, a maioria das cidades não tem a sirene de tornado, então a maioria das vezes vocês vão receber os alertas por celular. Pode acontecer de não ter luz, não pode acontecer da internet não estar funcionando, e aí quem tem condição e pode obter algum rádio meteorológico com... Oi, Camila. Olá, tudo bem? Tudo. Então tá bom. Então pode ser que seja necessário ter algum tipo ou outro de informação através de rádio, né, com bateria e tudo mais. Aí você me perguntou com relação ao olho do furacão. O olho do furacão, muita gente acha que, até o termo que usa, né? A pessoa está no olho do furacão, então significa que ela está no pior da tempestade. Na verdade, o olho do furacão em si, ele é calmo. E muitas vezes, lá na antiguidade, quando as pessoas... Não é nem antiguidade, quando não se fazia ainda um controle muito grande, né, de monitoramento de furacões, vinha o furacão, aí vinha o olho, as pessoas achavam que tudo tinha acalmado, porque, principalmente quando o olho dele era mais largo. Só que depois que vem o olho, vem a parte mais destrutiva, que são as paredes ao redor do olho do furacão. Algumas pessoas já devem ter visto os aviões da Força Aérea e do Centro de Meteorologia que atravessam as paredes, né, do furacão, que ficam no olho ali, tranquilo, né, céu azul e tudo mais. Quando ele é mais estreito, ele pode ter uma força maior nessas paredes, né, e o que acontece é que, à medida que o furacão ele vai caminhando, ele vai fazendo a renovação do olho. Então, na renovação do olho, ele pode vir mais forte ou ele pode vir mais fraco. Então, quando uma coisa que é importante falar para vocês é o seguinte: muita gente se baseia
na questão de evacuar, de não evacuar, de proteger, não proteger, olhando aquele conezinho, né, que aparece nos mapas, que fala, aqui está o cone onde que o furacão vai passar. Esse cone chama-se cone de incerteza. Por quê? Porque quando os laboratórios de meteorologia, os centros de meteorologia, eles traçam ali matematicamente aonde que eles acham que vai passar, então fica ali como se fosse um espaguete. Então, aquela união de vários espaguetes, ela forma esse cone de incerteza. Isso não mede o tamanho da tempestade, isso não mostra a intensidade de tempestade, só mostra o possível trajeto do centro do furacão, que é onde está o olho. Então, muito cuidado. Se você olha e fala assim, não está passando, na minha cidade está fora do cone, não quer dizer nada. O Helene, que você comentou, ele cobriu toda a península da Flórida. Então, fora ou dentro do cone, você pode ainda, a cidade onde você mora, a região onde você mora, pode ter um efeito muito grande, pode ter um impacto muito grande. Então, não usem isso como critério. E também não usem como critério, tem muita gente sabendo, mas vai chegar como categoria 2, 3 ou 4. Se você mora numa área de evacuação mandatória, não importa se é 2, 3 ou 4, saia. Se você mora numa área onde a evacuação é sugerida, você tem condição de sair, saia. Agora, se você está numa região que é protegida, não tem determinação de evacuação, aí você pode ficar avaliando as suas condições. Excelente, excelente. Luiz, a gente teve uma pergunta aqui. O pessoal que tiver pergunta pode ficar à vontade, pessoal. Coloque aí nos comentários que a gente vai procurar responder. Antes da gente dar prosseguimento, foi feita uma pergunta. Você acredita que esse furacão pode chegar a Massachusetts? Olha, é difícil quando a gente fala acredita, né? Porque acreditar não tem nenhuma previsão de esse furacão chegar a Massachusetts. Eu não vejo como ele chegar a Massachusetts, porque no momento os dados que a gente tem é de que ele vai chegar pela Flórida, vai cruzar a península, logo depois ele vai para o Atlântico e ali ele deve perder força e dissipar. Não vejo nenhum modelo matemático, nada disso, mostrando que ele fosse para Massachusetts. Porque nesse caso ele teria que dar uma volta, e o que acontece é que não existe uma temperatura nem condições adequadas para a formação dele para Massachusetts, que a água, inclusive, é mais fria, né? Perfeito, ótimo. Luiz, uma outra perguntinha com relação à comida. Muitas pessoas têm dúvida que tipo de comida comprar para se preparar para o furacão aí. Então, esse negócio da comida é interessante. A gente tinha uns amigos, né, que eles compraram muitos salgadinhos, muitas comidas assim, porque chocolate, muita coisa assim na véspera. 2 dias antes, ligaram e falaram assim, já acabou tudo. Porque eles estavam comprando, não era nem para preparar para o furacão, mas era por conta da ansiedade pré-furacão, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, você não está comprando comida para o fim do mundo, né? Você ainda vai continuar comendo depois. Então, você precisa ter uma comida que não vai te forçar a beber muita água, porque senão você vai exagerar na água depois. Então, que tipo de comida você pode ter? Pão, né? Eu vi a Camila postando as compras que ela fez lá no... né, já errei. Eu comprei nacho, eu acho que isso dá sede. Eu vi você falando, come enquanto não passa ainda, né? Mas o que acontece é assim, que essas comidas que você pode ter condição de preparar rápido, que você não necessite muito Bom, vai depender. Se você precisar de muita água para preparar, vai gastar água, né? Ou se você tiver que fritar, ou que você tiver que cozinhar e você não tiver energia, você vai ter um problema a menos que você tenha um fogão a gás. Ou você tenha a condição de fazer a carvão, sempre lembrando de não fazer nada com carvão dentro de casa, tá? Por conta do risco de intoxicação. Mas alimentos que podem trazer algum tipo de condição para você se manter alimentado durante aquelas horas. Tem muita gente que compra aquelas rações de alimentação que você coloca um pouco de água, né? Que dura 25 anos em caso de desastre. O problema é assim, o gosto dela é muito ruim, porque ela é desidratada, né? Então, acaba sendo um pouco palatável. Mas se você não tiver opção, é uma possibilidade. Alguns enlatados também, tem muita comida enlatada que dá para fazer. Depende muito onde você mora, depende muito da possibilidade que existe de você ficar isolado ou não, porque tem isso. Às vezes tem gente que mora muito distante dos centros
E se ela mora naquele local, ela precisa ter alimentos que para durar por mais tempo, né? Mas frutas, você pode ter frutas, você pode para poucos dias, né? Pensa no que você pode ter guardado para 3 a 7 dias, caso você possa comer. Uma coisa que você pode fazer, se por acaso você tiver que sair de casa, e você, a orientação sempre é desligar o freezer, né? Para você não ter nenhum problema e tudo. Mas digamos que você ficou algumas horas ou 1 ou 2 dias fora da tua casa. Você coloca uma moeda em cima de um copo com gelo dentro do freezer ali, do refrigerador. Por quê? Porque quando você voltar, se essa moeda estiver no fundo do copo, significa que faltou energia, ali ficou muito tempo, né, sem energia, descongelou aquele gelo e a moeda foi para o fundo. Então você pode pensar que aquela comida pode não estar boa. Então uma coisa que você pode pensar, né? Então todo tipo de alimento que seja o suficiente para te trazer energia, barra de chocolate, você pode ter barra de chocolate, você pode ter fruta, você pode ter o pão, frios, se não faltar energia, ok, se faltar energia, dependendo da temperatura, pode ser que a deterioração seja rápida, né? Então eu diria mais ou menos, basicamente isso, depende muito do que você tem à disposição ali, né? Torta, eu vi a Camila falando de torta de frango, Tá é uma errado? boa. Tá bom. Não, é uma boa. Você vai fazer, você deixa pronta, ela traz bastante, né, energia. E se não falta energia elétrica, você pode servir. Tem algumas que pode comer no dia seguinte também, Exato. algumas tortas, né? Sim, funciona. É isso mesmo que eu pensei. E no pão, né, tem o presunto e o queijo. Mas eu falei, se não faltar energia, a gente come com presunto e queijo. E tem queijo que você não precisa guardar dentro da geladeira, né? Pode Exato. deixar lá de fora. Muito bom. O Luiz, estão perguntando também como saber se aquela área é uma área segura ou não, ou se ela deveria evacuar ou não. Eles falam, né? Prestando atenção nas orientações das autoridades. As autoridades, elas estão monitorando, elas vão dizer se é uma área segura ou não, se precisa ser evacuado ou não. Quem mora, principalmente em região costeira, já deve ter recebido essa informação. A Tampa, por exemplo, já avisaram quais são as áreas, as zonas, né? Porque tudo ali dividido em zonas de evacuação. Então, eles começam evacuando primeiro por zona A, B, C e por aí vai. Então, essas pessoas já são informadas. Elas precisam prestar muita atenção nas orientações do governo. Sempre orientações oficiais. Não é o vizinho, é o governo. Então, chega ali e falou, está na hora de evacuar. Então, a pessoa vai. E outra coisa, qual é a rota de evacuação? Porque tem, nesses locais, aqui está a Flórida cheio de placas que mostram quais são as rotas de evacuação, e uma coisa que muitas vezes é feito é, no trânsito, é fazer como se diz, o contrafluxo. Então, eles coordenam com os troopers, né, com a polícia estadual, onde todas as vias, elas vão na mesma direção. Então, acaba a mão e contramão e todo mundo vai na mesma direção. O que não é comum de utilizar são os acostamentos, que eles chamam de shoulders, porque ali é onde vai passar o carro que vai abastecer os postos de combustível, as ambulâncias, os carros de reboque, porque muita gente fica sem combustível nessa de evacuar. Sim. Muito bom. Várias perguntas, Luiz. Vamos lá. O Tiago, ele perguntou se Miami, se o furacão vai causar muito estrago em Miami e se de repente... desculpa. Ele está chegando em Miami na quinta-feira, o voo dele. Está preocupado se vai causar muito estrago lá em Miami. Olha, por enquanto, o que a gente está vendo, né? A gente tem sempre que falar por enquanto, porque... como eu comentei, ele está cedo para dizer exatamente onde ele vai entrar, mais tarde para a gente começar a se preparar. Então, amanhã, possivelmente, a gente vai ter um cenário mais fácil da gente visualizar para onde ele vai entrar. Se ele entrar, mudar de rota, em vez de entrar por Tampa, ele vier mais pelo sul, pode acontecer de, nessa travessia, ter algum tipo de dano. A gente tem que lembrar que todo o governador, ele decretou estado de emergência em 51 condados, que incluem os condados do sul. Quinta-feira, muito possivelmente, o furacão já vai ter passado, mas tem um detalhe, se ele está preocupado com o voo dele, as companhias aéreas, se tiver algum risco, elas não vão voar, né? Elas não vão chegar até Miami, então elas vão cancelar o voo, ou vão postergar. Existe uma preocupação grande de todo mundo que está envolvido nesse sentido. Perfeito. Perguntaram aqui também
você já até respondeu, Luiz, mas só para o pessoal que chegou depois, se é seguro a parte de cima da casa. O Luiz já falou que não é seguro. Você deve ficar na parte de baixo da casa, de preferência no centro, sem nenhuma janela, tá? Então, respondendo aí a pergunta só para... Isso tanto para tornado quanto para furacão. Quanto mais alto, maior o risco. Perfeito. Outra pergunta aqui, Luiz. Vamos lá, cadê? Aqui. Não, a outra opção é uma pessoa que também mora em Miami, tá? Mora em Miami e seria uma opção e seguro em caso de evacuação sentido Key West, ou seja, ir mais para sul? Não, a gente nunca pede para ninguém ir mais para o sul, principalmente quando a gente está falando de época de furacão, de tornado, por uma razão muito simples. Lá é uma ilha, né, cercada de água, onde ali, geralmente, quando é atingido, ali você tem que sempre fugir para o norte. Você ir para ali, você não vai te oferecer proteção nenhuma. Uhum. Se você tiver que evacuar por alguma razão, se o governo te falar que você precisa evacuar, sempre buscar ir para o centro. Porque você tem que se afastar da costa. Toda região que é costeira, ela sempre está em maior risco com relação aos furacões. Perfeito, ótimo, excelente. Vamos ver aqui, tem pergunta também aqui no YouTube. Você acha que é seguro ir para Atlanta? Então, o pessoal que está aqui em Tampa, em Orlando, seria seguro ir para Atlanta? Ou pelo menos mais seguro, né, Luiz? Quem está veja só, de Orlando para Atlanta, pelo menos 6, 7 horas de viagem, em condições normais. Com as pessoas fazendo evacuação, isso pode levar muito mais do que 8 horas, pode levar 10 horas, né? Ou mais, né? A gente lembra do Irma que muita gente tentou evacuar para, às vezes, até Tallahassee e tudo, e foram, assim, horas e horas de viagem. Então, a questão é, por que você está pensando em evacuar para Atlanta? Né? Se você mora numa região que é central, que você não recebeu ordem de evacuação, não faz muito sentido você evacuar para o norte. Tem que lembrar que tem muitas regiões do norte que ainda estão atingidas pelo furacão Helene. Então, tem muitas regiões ali que ainda estão inundadas, tem muitas regiões que estão com problemas, com estradas obstruídas. Então, eu não recomendo sair dirigindo em direção ao norte. Não precisa ir para o Alasca, né, Luiz? Vai bater lá no Canadá, né? Não faz muito sentido, a menos que você esteja, né, mais próximo. Ali no caso do Helene, ele bateu no chamado Big Bend ali, onde era a região da Emerald Coast, que ali faria mais sentido, porque ele está perto de Pensacola, está mais perto de Tallahassee, então dali para subir para Georgia seria uma coisa, mas vocês veem que o furacão subiu também. Então existe um risco de você subir e você ser pego no meio da viagem pelo furacão. Se você está no local seguro, não sai do local seguro. O local seguro que eu digo é aquele que não houve necessidade de evacuação, você mora numa casa bem construída, você está num local que é longe de água, né, de inundação, então, se possível, permaneça ali. Na realidade é assim, né, se o governo não mandou, fica. Exatamente. Porque o governo sabe o que faz, está falando, fica, e você pode atrapalhar quem precisa exatamente evacuar. Aí as estradas ficam cheias e quem precisa não consegue sair, porque as pessoas estão saindo sem precisar, né? Muita gente está vindo para Orlando, né, para poder simplesmente abrigar aqui, porque existe o risco de vir uma tempestade forte, existe vir com força de furacão, mas não com a mesma intensidade de quem mora na região costeira, né? Perfeito. Uma outra pergunta, Luiz. Se você tiver alguma pergunta, você pode interromper, tá, mano? Tá. Mas a pergunta foi, com quanto tempo de antecedência a gente consegue perceber se o furacão está mudando de rota e mais ou menos qual que vai ser o caminho, e se de repente não era para evacuar e agora vai precisar evacuar? Eu vou te responder isso com base no furacão Charlie em 2004. Ele foi falado que ele ia entrar por Tampa e muita gente saiu de Tampa e veio para Orlando. E de uma hora para outra ele simplesmente mudou de rota e veio em direção a Orlando, né? Então as pessoas que tinham saído de lá foram pegas em Orlando. Então assim, não existe um prazo determinado para o furacão. Furacão. Pode chegar de você achar que ele vai vir naquela direção, achar que eu falo assim, com modelos matemáticos, né, porque isso não é achismo, né, mas por questões meteorológicas, por outras questões de última hora, isso mudar. Quantas vezes, por exemplo, o furacão Helene, a gente imaginava que ele chegar como categoria 3, no entanto, a categoria dele subiu, né, foi para 4.
o Michael chegou com um 5, então essas mudanças podem acontecer. Como também a gente tem que lembrar que o Katrina, ele não entrou como categoria 5 em New Orleans, ele entrou como categoria 3. O problema do Katrina não foi o furacão em si, foi que ele rompeu as barreiras, né, as barragens que cuidam da cidade para evitar que ela seja inundada, porque New Orleans está abaixo do nível do mar. Então, são várias circunstâncias, então não dá para a gente saber com exatidão se ele vai mudar de rota no último minuto, na última hora. Mas a gente tem uma ideia, quanto mais próximo do furacão, a gente sabe mais ou menos a rota que ele vai seguir. Agora, me corrija se eu estou errado, Luiz. O importante é você não querer evacuar de última hora, né? Ou Exatamente. Seja, sair para a rua a hora que o furacão estiver a caminho ali, estiver próximo de você. É muito comum que o xerife, inclusive, ele chegue e fala, olha, a última hora de evacuação é tal hora, a partir de agora a gente vai fechar a ponte, ninguém mais sai, porque o risco ele é muito grande. Outra coisa, se você está numa área de evacuação mandatória e você não saiu, não espere que o socorro vá chegar para você naquela hora que você quer. Porque o socorro, durante a passagem do furacão, ninguém sai para socorrer ninguém. Porque eles também têm que se proteger. Porque a segurança dos bombeiros, dos policiais, das equipes de emergência. Então, depois que passa, ele vai socorrer quem ele consegue fazer. Por isso que existe essa diferença. Se é mandatório, o mandatório significa vai, sai. Se não é mandatório, se ele é opcional e você tem condição de sair, saia. Mas sempre lembrando que o sair significa sair de área insegura para ir para área segura. Isso pode ser apenas alguns quilômetros de distância. Não precisa atravessar todos os Estados Unidos para poder sair. E eu lembro também que nos furacões passados tem aquele toque de recolher que não deixa ninguém sair, né? Tem, o curfew. Quando você tem o curfew, significa o seguinte, que a partir de determinado horário, ninguém mais pode circular na cidade. Geralmente eles fazem isso no dia anterior da passagem do furacão. As únicas pessoas que podem circular na cidade são as equipes de emergência. E aí sim, a pessoa pode ser detida, pode ser presa. Por quê? Porque quando as pessoas estão circulando numa situação de emergência, elas podem sofrer acidente, elas podem causar uma sobrecarga dos serviços de emergência, né? Então tudo isso contribui para piorar o tipo de assistência. Então, geralmente o curfew ele é decretado poucas horas antes do furacão passar, ou na véspera, e ele fica até normalmente um dia depois que ele passou. O tempo das equipes de recuperação poderem atuar. Perfeito. Luiz, mais uma pergunta muito interessante. Quem mora em apartamento, como é que faz? E qual seria o local mais seguro? Quem mora nos andares altos tem que se preocupar com isso? Quem mora em apartamento, qual a atitude deve tomar? Geralmente os apartamentos, né, eles são bem construídos, eles são bem resistentes, principalmente se forem de concreto. Onde que é o mais seguro? Sempre na região mais central, dentro do apartamento, ou no corredor interno, né? Se estiver achando que ali vai ser complicado, né? Você pode ir para o closet, ou então para o banheiro, ou então para o corredor interno. Perto dos elevadores também, onde tem ali, que é mais ali, com certeza é a construção ali de concreto, você pode ficar ali, não entrar no elevador mandíbula, ficar próximo daquela região ali. E geralmente os furacões, os apartamentos, eles são bem resistentes, né? Os prédios são resistentes. O tornado é que é um pouco mais complicado, geralmente quando ele é um F4, F5, que a gente não tem o F4, F5 na Flórida. Mas no apartamento, sim, pode ficar dentro dessa região, afastado das janelas, pode proteger as janelas ali. O que acontece? Tem alguns condomínios na Flórida que eles não permitem quem mora em prédio de colocar aqueles tapumes de madeira protegendo a janela. Então fica mais afastado, tira os objetos que forem mais fáceis de quebrar dali, não fica próximo dali e vá para um local mais seguro. Perfeito. Tem alguma pergunta, amor? E aquelas pessoas que não põem aquelas tábuas, mas eu vejo umas fitas, resolve? Não resolve nada. As fitas elas não são mais indicadas. Antigamente se achava o seguinte... que os tapes, né? Que eles falavam o seguinte, que o vidro, quando ele quebra, ele fragmentava, né? Que ele partia em pedaços. Então colocava ali para poder evitar que ele fragmentasse. O problema é que na hora que ele está ali, se ele sai com uma lâmina inteira. Então isso pode causar mais problema. E ele não protege da entrada, se vier algum objeto sendo lançado, não. Mais perigoso, né? Tem duas perguntas muito semelhantes, Luiz. Bom, primeiro, uma bem curtinha. Pelo que a gente vê hoje,
ele deve passar por perto de Pensacola? Não. Pelo que a gente vê hoje, não. Pelo que a gente vê hoje, até o momento, ele está indo em direção a Tampa. Ou entrando um pouco mais acima, um pouco mais abaixo. Pode mudar? Pode mudar. Mas com base no que a gente está vendo hoje, o panorama hoje entrando por Tampa. Perfeito. E aí, duas perguntas semelhantes. Quanto tempo depois que o furacão passar, as coisas vão voltar a funcionar normalmente? E a outra pergunta que é semelhante é quanto tempo depois é seguro visitar a região litorânea, né? Ou seja, eu acho que ele está mais preocupado com relação ao nível de água, para que não seja arriscado. Bom, voltar à normalidade, isso pode levar anos. Né? Então, eu lembro que quando houve o furacão Michael, eu estava trabalhando, conversando com alguns pilotos que sobrevoaram a região e tudo, eu falei, quando que eles vão poder voltar às casas? Eles falaram, nós não tem mais casas, né? Porque ali na área principal, na cidade mais próxima, onde foi muito destruída, não tinha. Então, isso pode levar anos para reconstruir. Por isso que é um trabalho de comunidade, tudo isso. Agora, quando que pode visitar as praias, a parte litorânea, quem vai decidir isso? O governo. O governo vai dizer quando que pode voltar. Para quem tem as casas destruídas, existem diversos programas da FEMA, que é da equivalente à Defesa Civil, que ajuda na reconstrução, e muitas pessoas também têm os seguros, né, que cobrem, no caso de furacão. Não para agora, não vai dar tempo, mas para os próximos, quem mora em região sujeita à inundação, é importante ter também um seguro de inundação, que não é o mesmo do seguro de furacão. E eu queria aproveitar e falar uma coisa, assim, basicamente 3, 4 conceitos que são muito comuns em desastres que as pessoas às vezes não lembram. O primeiro deles, que todo desastre é local. Então ele começa no local, ele termina no local. Por isso que é fundamental que as comunidades elas se preparem para os desastres. Por quê? Se você pensa o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Né? Vários municípios, várias cidades foram atingidas por inundação. E aí houve muita assim, desorganização, improvisação das pessoas tentando ajudar de todo jeito, mas quem tem que se preparar sempre para algum desastre, furacão, o que for, sempre é aquela cidade, é o município. Por isso que nos Estados Unidos é tão forte a questão do voluntariado, é tão forte a questão da comunidade, porque a cidade ela tem que se preparar. Quando ela não dá conta, aí entra o Estado. Quando não dá conta, entra a União. Então é sempre dessa forma. E a definição de desastre, ela é sempre todo evento crítico, onde a capacidade de resposta da comunidade organizada, da sociedade organizada, é incapaz de, utilizando os próprios recursos, de poder resolver o problema. Então, ela precisa chamar a ajuda externa. Um outro conceito que é importante é que as comunidades socioeconomicamente mais vulneráveis, elas sofrem mais com os desastres. Se vocês entrarem nos sites dos condados e do estado da Flórida, vocês vão ver ali que quem tem dificuldade de locomoção, quem tem alguma deficiência, que eles podem se cadastrar para informar onde que eles moram, porque nesses casos o governo pode ir lá ajudar a fazer a remoção dessas pessoas de forma segura para os abrigos. Isso é muito importante. Os sites, os aplicativos, entrem nos aplicativos de Cruz Vermelha, outro do Red.gov, onde vocês vão ver ali os locais de abrigos, os locais onde aceitam os animais de estimação, não são todos os abrigos que aceitam animais de estimação. Pode ter alguns abrigos, inclusive, que tenham pessoas que falam português ou que falam espanhol, que é outra coisa que pode ajudar também. Excelente. Pessoal, é tanta informação e o Luiz vai falando, a gente começa a ler as perguntas, já começa a trabalhar, mas obviamente, infelizmente, a gente não consegue abordar tudo, a gente procura focar naquilo que é mais importante. E, pessoal, eu vou deixar, nós vamos publicar essa live depois no Instagram, e se você ficou com dúvida, ou se por um acaso a gente não respondeu a tua pergunta, deixe nos comentários. Daí eu vou pedir para o Luiz fazer aí, dar um pouco mais de atenção e também nos ajudar a responder essas perguntas para que você não fique sem a informação. Luiz, com relação à água, o pessoal que está com dificuldade em encontrar água, se não encontrou água, o que deve fazer? Agora que não está faltando água em lugar nenhum dentro de casa, você pode encher garrafas, pegar recipientes dentro da sua casa e você encher com água. Você vai, né? Então você já tem ali sua quantidade de água que você pode utilizar.
Outra coisa, se você precisa, você pode encher uma banheira, muitas casas aqui têm banheira, pode encher a banheira e, eventualmente, essa água depois é utilizada para banho, pode ser utilizada para preparar comida. Então, essas seriam algumas formas de você poder utilizar. E tem muitos supermercados, a Camila hoje mesmo viu um, onde tinha acabado a água, mas logo depois eles repuseram. Então, o fato de não ter naquele momento não quer dizer que não haja depois a água, porque isso pode ser reposto. Geralmente é reposto, né? Então, prestar muita atenção nos pontos de distribuição de água. Geralmente, a Guarda Nacional, a Cruz Vermelha, a própria Força Aérea Auxiliar, tem vários órgãos que participam muitas vezes nos pontos de distribuição, que eles distribuem água, comida, quando houver necessidade. Excelente. Luiz, eu me lembrei de uma coisa, da outra live que a gente fez no IRMA. Eu lembro que você comentou a importância das pessoas se comunicarem ali com os amigos, com os vizinhos e se organizarem. De repente falar, olha, eu tenho bastante água aqui, o outro tem bastante pão ali, o outro tem um botijão de gás. Se comunicar antes da chegada, obviamente, para realmente se organizar. Comenta um pouquinho sobre isso daí para a gente. Sim, isso é fundamental, essa rede de comunicação, essa rede de contato, de você sempre, a gente chama de buddy system, que é quando você checa sempre a pessoa que está do seu lado, né? Você checar o seu vizinho, se ele está precisando de alguma coisa. Nesse sentido, as comunidades, muitas dos Estados Unidos, têm os CERTs, né? Que são centros de, como é que se diz? Os grupos comunitários de emergência, que eles ajudam nesse sentido também de poder trazer alimento ou comida se houver necessidade, ajuda no resgate. E uma coisa que pode ser feita, você falou de comunicação. Hoje, alguns celulares, eles permitem que em caso de emergência, você não precisa utilizar a internet, você pode fazer isso via satélite, nessa mensagem de emergência. Então, você checar se o teu celular fornece esse tipo de tecnologia. A outra coisa, às vezes o celular não está funcionando, mas a mensagem de texto está. Outra coisa, você pode buscar alguns locais, tipo, que podem cadastrar ali se a pessoa está bem, se não está, só para poder informar aí onde que ela está, né? Então, existem alguns aplicativos também que permitem isso. A Cruz Vermelha tem alguns desses aplicativos para informar se a pessoa está bem ou se não está. Muito bom. Lembrando também o pessoal que está assistindo, no nosso feed, nós colocamos um carrossel lá com 35 dicas. Nós recebemos no grupo do WhatsApp, inclusive uma pessoa comentou, foi uma pessoa chamada Denis que criou aquelas 35 dicas, mas aproveita lá, confere essas 35 dicas lá no carrossel do nosso feed, que tem muita informação importante, e se por um acaso o Denis está ouvindo a gente aí, passa o seu Instagram para a gente colocar o crédito para você lá, tá? Mas a gente recebeu e informação boa é informação compartilhada, tá? A gente não quer assumir de maneira alguma a autoria daquilo, mas a gente quer divulgar a informação. E lembrar que o governo também já disponibilizou os sacos de areia para a população, para quem mora em casa próximo de água, né? Qualquer curso de água, lago, lagoa, rio, o que for, para ser colocado na frente da casa para tentar diminuir que a água possa invadir, que possa causar inundação. Em muitos locais a pessoa chega lá, ela mesma coloca a quantidade de areia que ela precisa, ou em outros locais esses sacos de areia já estão prontos e são distribuídos. Basta entrar no site do Orange County ou do Osceola County, depende de onde a pessoa mora, vê o condado qual entra no site, ele vê quais são os recursos que estão disponíveis e viabilizados. Outra coisa que você pode fazer, se você tiver prescrição, usa medicação prescrita por médico, então você pode ir na farmácia, conversar com o farmacêutico, falar, olha, estou preocupado porque vai chegar o furacão, pode ser que eu fique sem medicação, existe a possibilidade, em alguns casos, dele antecipar essa medicação. O que você precisa lembrar de ter no seu kit de emergência? Documentos mais importantes, colocar dentro de um saco plástico, porque se houver algum risco de inundação, você tem esses documentos protegidos. Pode fazer uma cópia, jogar na nuvem, na internet, para você ter também protegido. Então, essas são algumas... E sempre pilha, né? Lanterna, para poder ter isso. Aproveita hoje, já vai carregar o celular, já vai deixar tudo isso com carga para você não ficar sem luz. Carregando tudo. Uma dica pessoal minha também de tecnologia, se você tem um notebook, deixa ele bem carregadinho, não é para você usar, ficar acessando a internet, não. Mas se você abrir ele, ligar um celular nele, a bateria do notebook, ela dura muito tempo.
então ela vai conseguir carregar não só um aparelho, mas ou várias vezes o mesmo aparelho. Então ele funciona como um grande power bank. Então essa é uma dica muito boa, principalmente, não querendo defender marca aqui, mas principalmente os aparelhos da Apple, que tem uma carga bastante duradoura. Então essa é uma dica pessoal minha. Pode ser carregado dentro do carro também, só com perigo, com cuidado. De não recarregar nada dentro do carro, dentro de garagem fechada, por conta do risco de inalação do monóxido de carbono, tá? Excelente. Então, toma muito cuidado. Às vezes a pessoa está recarregando ali, está com o carro fazendo um movimento, funcionando, aí vem um filho, vem outra pessoa ali, e aquela fumaça é extremamente tóxica. Excelente, excelente. Alguma dúvida, amor? Não, acho que foi falado tudo, né, que tinha que ser esclarecido. O que eu tenho a dizer para todo mundo, be safe, né? Vamos ficar aí todo mundo salvos e não dá louca de querer sair, fica quietinho em casa, se não deu evacuar, fica em casa, com tudo isso que a gente falou, né, que o Luiz falou, pessoa melhor para falar sobre isso não tem, né, então, seguindo todas as regras, não tem como dar errado. É isso aí, seguir essas dicas. Luiz, a gente está caminhando, o Instagram ele limita um pouco o nosso tempo de live, né, mas caminhando aí para o final, enquanto a gente ainda tem um tempinho, quais são as orientações finais? E aí eu já gostaria, desde já, te agradecer por mais essa delicadeza conosco, delicadeza com Conquistando a América, a gente é muito grato por isso. Quais são as considerações finais para o pessoal que entrou? E se você entrou mais no finalzinho da live, eu já deixo avisado, essa live vai ficar gravada, você vai poder assistir novamente e rever todo o conteúdo, informações antes do furacão. Assiste antes, tá, gente? Muito importante. Mas vamos lá, considerações finais, por favor. Considerações finais. Como eu comentei no início, pânico não é fator de proteção, é fator de risco. Para combater o pânico, preparação, manter-se informado, ter um plano de emergência, ter o kit, informação de qualidade vindo de órgãos seguros. Não acreditar que não vai acontecer também não é fator de proteção, também é fator de risco. Então, estar ciente do que, avisar para as pessoas onde você vai estar, porque em caso de emergência é importante, né, que as pessoas saibam onde você está. Manter essa rede de proteção com os amigos, com os vizinhos, com a comunidade. Seguir rigorosamente tudo que o governo falar para ser feito. Esse é o fundamental. E seguir, né, as orientações gerais que a gente comentou durante a live com relação às medidas de emergência, em caso de proteção, de onde se abrigar para dentro de casa, tudo isso. Acho que essas seriam as considerações finais. Agradecer muito a vocês, parabenizar pelo excelente trabalho que vocês têm feito por Orlando já, assim, muitos e muitos anos, né? E cada dia a gente acompanha, eu sigo muito vocês. Acho que o mais importante é a gente ter trazido as informações, sensacionalismo, dentro do que sabe, pedir para as pessoas prestarem atenção nos sites oficiais, esses que vão trazer as informações. Se alguém tiver dúvida depois, pode mandar também para o Instagram. O meu Instagram é @emergencyinstitute, eu vou colocar para você depois poder passar para quem quiser tirar alguma dúvida. E aí, basicamente, seria isso, a gente, de fato, torcer e rezar para que nada aconteça, mas estar preparado para que, se alguma coisa acontecer, a gente saiba como fazer. Excelente, Luiz, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Deus proteja você, a sua família, mande um abração para a Cíntia. E Deus proteja todos vocês que estão aí nessa região que pode ser afetada. Não se esqueça de realmente ter aí confraternização com seus amigos e vizinhos, esteja pronto para ajudar se tiver ao seu alcance, compartilhar aquilo que você tem com quem não tiver e, acima de tudo, realmente tome cuidado, proteja a sua família e se proteja para que todo mundo passe sem nenhum risco de vida nessa tempestade, que não vai ser pequena, mas que, se Deus quiser, todos estaremos protegidos e nenhuma vida de vocês aí vai ser colocada em risco. Certo? Certo, falou tudo. Muito bom, obrigado. Pessoal, uma ótima noite para vocês. Fiquem seguros, tenham cuidado. E, Luiz, muito obrigado mais uma vez. E se tiver alguma mudança, alguma coisa, a gente vai conversar com o Luiz e a gente passa para vocês. Obrigado, gente. Obrigado a todos que assistiram. Obrigado pela audiência de todos vocês. E obrigado também pelo convite de poder participar mais uma vez com vocês.
Espero que os próximos encontros não sejam tão críticos, né? É isso aí. Vamos trazer o Luiz para falar de outra coisa aqui para você. Exatamente. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Uma ótima semana para vocês. Obrigado, Luiz. Tchau. Obrigado.